Governo Trump anuncia registro obrigatório para o imigrante ilegal que não passou por inspeção federal. Na Flórida, xerifes já podem executar funções de oficiais de imigração. Projeto aprovado na Câmara dos Estados Unidos pode impedir a entrada de Alexandre de Moraes no país. E tem ainda as notícias internacionais. Boa noite. O governo Trump anunciou um registro obrigatório para o imigrante ilegal que não passou por uma inspeção federal ao entrar no país. A medida anunciada na quarta-feira endurece ainda mais a fiscalização contra a imigração ilegal nos Estados Unidos. De acordo com o anúncio, quem entrou no país e nunca passou por uma inspeção federal, ou seja, não entrou via aeroportos ou pela fronteira e foi identificado, em breve terá que se registrar, sob pena de ter que enfrentar multas, prisão ou ambos. E isso inclui pais ou responsáveis de menores que entraram com menos de 14 anos e continuam nos Estados Unidos e nunca se registraram. Vale ressaltar que a Lei Federal de Imigração há muito tempo já existe e que pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos se registrem no governo, mas que agora será aplicada. Todos os xerifes dos condados da Flórida se inscreveram num programa para serem autorizados a executar funções de fiscalização de imigração. A repórter Lorena Gomes traz as informações. No total, são 67 xerifes que já podem executar funções de oficiais de imigração. E isso foi possível depois de um acordo firmado entre as agências de aplicação da lei e o ICE. Com isso, a polícia local pode identificar e prender imigrantes que entraram no país ilegalmente. Os escritórios dos xerifes também terão a capacidade de fazer operações de fiscalização nas ruas com o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. O anúncio foi feito pelo governo e autoridades na noite da quarta-feira, durante uma coletiva à imprensa no hangar da base aérea de Homestead, no condado de Miami-Dade. E um homem suspeito de ser membro da gangue venezuelana Trem de Aragua foi preso perto de Stuart, no condado de Martin. De acordo com as autoridades, Wilker Alejandro Gutierrez Quinteiro, de 19 anos, foi levado sob custódia depois de caminhar ao longo de um paredão e quintais de casas em Sills Point. Preocupado com a movimentação, um morador da região chamou a polícia. Quinteiro estava todo vestido de preto e disse que trabalhava em um serviço de entrega de comida. Mas, depois de uma investigação, a polícia descobriu que ele estava em uma lista de observação do FBI, suspeito de integrar a gangue venezuelana. Ainda de acordo com a polícia, Quinteiro foi entregue ao Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos para ser deportado. E o enfermeiro domiciliar John Jenkins, de 68 anos, foi preso suspeito de abusar fisicamente e verbalmente de um paciente deficiente em Palm Coast. O caso veio à tona depois que um parente da vítima revisou as câmeras de segurança da casa e viu os abusos. A família disse que em 7 dias chegaram a ser registradas 25 agressões. Segundo o relatório, o paciente é um adulto que não fala nem anda devido a uma deficiência. Por isso, precisa de um enfermeiro em tempo integral. A investigação começou no dia 8 de fevereiro, depois de uma denúncia. Jenkins foi preso no dia 21, em casa em Daytona, mas pagou uma fiança de $40 mil e foi liberado. Ele deve responder por 4 acusações de abuso de um adulto com deficiência. Uma jovem de 18 anos foi presa em Daytona na noite da quarta-feira depois de vandalizar o carro de um vizinho, pensando ser o do ex-namorado. Segundo a polícia, Evelina Fabianski usou tinta spray e ovos na lataria do veículo. Ela estava acompanhada de uma adolescente de 16 anos. As duas estariam sob efeito de álcool e drogas. Evelina foi acusada de danos criminais, contribuir para a delinquência de um menor, posse de álcool com menos de 21 anos e dirigir sob o efeito de álcool. Ela foi detida enquanto deixava o local de carro. Dentro do veículo, a polícia encontrou uma garrafa de bebida vazia, uma balança e uma lata de tinta spray amarela. A amiga de Evelina estava fora do carro, mas com as roupas sujas de tinta.
Com ela, os agentes também encontraram drogas e, por isso, ela vai responder por posse de maconha acima de 20 gramas. Ainda de acordo com a polícia, Evelina teria assumido o ato. Disse que fez por vingança ao ex-namorado, que lhe devia $700. Os danos ao carro, vandalizado por engano, chegam a $5.000. Evelina pagou fiança e foi liberada. E a polícia do condado de Orange recebeu um reforço robótico. Trata-se de um cão-robô que vai atuar em operações mais perigosas. Conheça o Astro. É assim que a polícia do condado de Orange tem apresentado um novo integrante da corporação. Em um vídeo postado no perfil oficial em uma rede social, o cão-robô mostra algumas das habilidades. A nova ferramenta foi projetada para lidar com situações mais críticas, no lugar do agente ou do animal da K9. Com o Astro é possível andar em terrenos acidentados, entrar em ambientes sem segurança e fornecer um feedback de vídeo em tempo real. Ele também pode detectar materiais perigosos e mover objetos quando necessário. Para os agentes, a chegada do Astro pode salvar vidas se alguém estiver armado ou preparando uma emboscada. O cão-robô pode ir primeiro. Uma criança morreu no Texas vítima de sarampo. Essa é a primeira morte registrada nos Estados Unidos em uma década. Um surto iniciado no estado do Texas se espalhou além da fronteira. Autoridades contabilizam mais de 130 casos registrados. Uma criança morreu em decorrência da doença. A maioria dos infectados são crianças pequenas e adolescentes. Confident that we'd eradicated measles from the United States and had really gotten to a point where we just didn't see these kinds of outbreaks happening. Obviously, that has changed over the last 20-something years. When we think about vaccine-preventable illnesses, they're only preventable if we have adequate vaccination rates. And as we see those rates start to decline, across the nation, then we'll see more outbreaks. Autoridades de saúde afirmaram que cerca de 120 pessoas foram diagnosticadas com sarampo no oeste do Texas no início de fevereiro. Dessas, apenas 5 estavam vacinadas. A seguir, no Brasil, um homem é preso por furtar café. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor.
E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. Boa noite a todos. No Rio Grande do Sul, um homem de 61 anos, acusado de sequestrar e abusar de uma criança de 9, foi linchado até a morte por uma multidão. O caso foi registrado em Tramandaí, no litoral gaúcho, na quarta-feira. Segundo a polícia, a menina foi sequestrada e trancada em um alçapão dentro de uma loja. Após o resgate, a criança contou aos policiais que foi abusada pelo dono do estabelecimento. O suspeito recebeu voz de prisão no momento do resgate. Porém, moradores da região se revoltaram com a situação, invadiram o local e agrediram o homem. A polícia ainda disse que tentou intervir com o uso de spray de pimenta e balas de borracha, mas o número de pessoas era grande. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para socorrer o suspeito, mas ele não resistiu aos ferimentos. E há menos de 10 dias, outro homem também foi morto após ser linchado pela população. Ele foi preso suspeito de matar uma criança de 2 anos. O caso ocorreu na cidade de Itabira, no sertão de Pernambuco. E um esquema de falsificação de diplomas universitários foi desarticulado pela Polícia Federal. A segunda fase da operação foi realizada na quarta-feira e cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. 4 em Porto Alegre e 1 em São Paulo. Na primeira fase, um homem de 42 anos já havia sido preso. Ele é acusado de vender diplomas falsos de mestrado e doutorado. Segundo as investigações, mais de 2.000 certificados falsos, incluindo diplomas, cursos de especialização, conclusão de curso e histórico escolar, foram vendidos por cerca de R$7.000. Os certificados eram emitidos em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFGRS. Mas o grupo ainda prometia revalidar diplomas de instituições de ensino estrangeiras, como da Venezuela, Colômbia, Equador e até dos Estados Unidos. E o aumento expressivo do preço do café no último ano tem provocado o crescimento de crimes relacionados ao produto. No último fim de semana, por exemplo, um homem foi preso em Salvador, na Bahia, suspeito de furtar café em um supermercado da região. Após a denúncia, o suspeito foi localizado pela polícia. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 8 caixas de café. O homem e os produtos foram encaminhados à delegacia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o café foi um dos produtos que mais teve aumento no último ano, chegando a quase 40%. A alta no preço é atribuída a fatores climáticos, como seca prolongada, altas temperaturas, além de custos logísticos elevados. E o número de passaportes emitidos no Brasil caiu pela primeira vez em 2024, após 3 anos seguidos de alta, com a recuperação do período da pandemia de Covid-19. No ano passado, mais de 2 milhões de passaportes foram emitidos pela Polícia Federal. O número representa uma queda de 14% em relação aos quase 3 milhões emitidos em 2023. O recorde de emissões havia sido em 2019, com 3 milhões de passaportes feitos pela PF. Os dados são um levantamento feito pela própria Polícia Federal. A queda da emissão em 2024 coincide com a alta do dólar, que passou dos R$ 6,00 no final do ano passado e ainda segue em um patamar elevado. E um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Estados Unidos pode barrar a entrada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no país. Os deputados americanos aprovaram na quarta-feira um projeto de lei denominado Lei Sem Censuras em Nosso Território, que pretende impedir a entrada ou até mesmo deportar autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos norte-americanos. O projeto foi aprovado por um comitê da Câmara Americana, que equivale à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados no Brasil. Antes de virar lei, o projeto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e Senado dos Estados Unidos. O projeto, apresentado em setembro de 2024 por 2 deputados republicanos, não menciona diretamente o ministro Alexandre de Moraes, mas deixa claro que se trata de uma resposta às decisões do STF. Naquele mês, a rede social X ficou desativada no Brasil por determinação de Moraes, sob a alegação de que a plataforma não cumpriu ordens judiciais brasileiras.
O ministro é acusado de promover censura. Até o momento, Moraes não se manifestou sobre o assunto. Após a aprovação do projeto, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos fez uma publicação nas redes sociais com a seguinte frase, abre aspas, "O respeito à soberania é uma visão de mão dupla entre os Estados Unidos e parceiros, incluindo o Brasil", fecha aspas. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores disse que rejeita qualquer tentativa de polarizar decisões judiciais. E ainda sobre o Brasil, mas mudando totalmente de assunto, a primeira ursa polar brasileira foi apresentada ao público hoje, em São Paulo. Nur, que significa luz em árabe, tem 3 meses de vida. Ela foi apresentada ao público no Aquário de São Paulo nesta quinta-feira, no Dia Internacional do Urso Polar. A primeira ursa polar brasileira é filha dos ursos Aurora e Peregrino, que chegaram da Rússia há 10 anos. O nascimento dela é considerado um grande desafio para especialistas, pois não há muitos casais de ursos polares em zoológicos no mundo. O dia foi registrado por câmeras e mostrou que a mamãe Aurora deu conta do recado sem precisar de nenhuma intervenção humana. Já podemos dizer que no Brasil nasce o urso polar. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Israel e Hamas fazem troca de reféns como parte final do acordo de cessar-fogo. Um grupo de palestinos recém-libertados por Israel foram recebidos com festa na Cisjordânia nesta quinta-feira. A troca, mediada por egípcios, consistia na entrega de 620 prisioneiros palestinos sob custódia de Israel, em troca da entrega de 4 corpos de reféns israelenses pelo Hamas, todos sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em um quibutz perto de Gaza. A entrega dos caixões com os restos mortais foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os corpos ainda passarão por exames forenses. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.